E seguindo essa estratégia fundamental e sabendo realmente se compensa ou não utilizar a Snove.io, vocês vão poder estar executando mais de 38 mil reais faturados com base neste passo a passo e avaliação da ferramenta. Olá pessoal, eu me chamo Matheus Aquino, sou profissional de marketing e vendas. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também participe de nosso grupo do WhatsApp para conteúdos exclusivos. O link para você participar do grupo está aqui embaixo na descrição do vídeo. Sem enrolação, vamos diretamente aqui para minha tela do computador, porque eu preparei uma apresentação para mostrar para vocês se vale a pena ou não a Snove.io. Bom, pessoal, é o seguinte, Snove.io vale a pena? Eu digo para vocês que sim, porém, somente nesses casos que eu vou comentar aqui na sequência. E, em primeiro lugar, lembrando antes de tudo que vocês possuem 25% de desconto no link logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Seguindo adiante, só para lembrar para vocês o que é a Snove.io, tá? Ela é um CRM junto com a parte de validação de e-mails. Se nós olharmos o site oficial deles, tá? Eles possuem diversas funções, mas basicamente a Snove ela é muito boa para você verificar o e-mail de uma pessoa se ele é válido ou não, e você consegue ter integrações ótimas com o LinkedIn, que eu vou mostrar aqui na sequência. De qualquer forma, o legal é que você pode estabelecer um contato com o e-mail validado, seja contatos que você pode prospectar e levantar, ou também, eventualmente, um contato no LinkedIn que você ficou em dúvida. Diante disso, ela é uma ferramenta legal para você ter essa validação e certeza que os e-mails são válidos para você estabelecer o primeiro contato, como também você pode ter um CRM para poder fazer o gerenciamento dos seus contatos. Inclusive, caso queira saber mais sobre CRM, vou deixar também aqui em cima um vídeo no card que eu explico mais sobre isto. Diante disso, vou mostrar aqui para vocês dois cenários. O primeiro deles é a prospecção em massa B2B, ou seja, você vai vender para outras empresas. Isso também pode valer no caso você entre em contato com menos empresas por mês, tá? Porém, nesse caso aqui, eu estou levando em conta que você vai entrar com um pouco mais de 800 pessoas de empresas, tá? Então, não são necessariamente 800 empresas, mas são pessoas que estão por trás destes negócios, totalizando esta quantidade. E assim, eu recomendo entre 3 a 5 pessoas por cada empresa, para você falar com os influenciadores, os decisores na tomada de decisão. Porém, nos exemplos que eu vou citar à frente, eu vou estar estimando em torno de 4 pessoas por empresa. Diante disso, eu coloquei que a Snove ela vai ser importante para você conseguir o e-mail das pessoas e você estabelecer um contato, seja por e-mail, telefone ou LinkedIn, que são os canais que eu mais recomendo, junto também com o WhatsApp. Então, ele é legal para você conseguir integrar todas essas chances de contato, e isso com base em pessoas que fazem parte do perfil ideal de cliente de vocês. E eu botei aqui como exemplo gestores comerciais de empresas de até 250 funcionários do sul do Brasil no ramo de usinagem. Então, você encontra essas pessoas dentro do LinkedIn e você pode fazer a validação graças a uma extensão deles. E conforme eu citei agora há pouco, realmente a Snove vai conseguir fazer com que você valide esse contato e você não tenha um e-mail que caia no spam, ou justamente você desqualifique o seu endereço de forma que nem comunicação no dia a dia você consiga enviar mais devido a essa baixa autoridade criada graças a inúmeros spams dentro do seu e-mail. Logo, a melhor junção que eu testei aqui e eu utilizo muito é juntar o LinkedIn Sales Navigator com a Snove.io e eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. Além disso, caso você queira saber mais sobre a parte comercial e o porquê essa ferramenta ela vai ser essencial no seu processo, então eu te convido a fazer o download do nosso e-book sobre como vender pela internet, porque ele vai ser crucial para você aplicar a estratégia dessa ferramenta junto com o seu processo de vendas. E o melhor de tudo é que o download deste e-book está logo aqui embaixo na descrição do vídeo e ele é totalmente gratuito. Aqui no LinkedIn Sales Navigator, por exemplo, que é uma ferramenta que eu cito um pouco mais no vídeo aqui em cima do card, tá? Mas basicamente ela é uma ferramenta de prospecção B2B e ela serve como um banco de dados, ou seja, ele pega os dados do LinkedIn e a gente consegue fazer buscas por palavra-chave e encontrar profissionais que sejam condizentes com base no nosso perfil ideal de cliente que eu comentei para vocês, tá? Então no caso eu botei aqui usinagem, a gente pode botar aqui como
questão de cargo atual, a localização. Então, se quiser botar até aqui, por exemplo, São Paulo, eu consigo pegar pessoa só aqui de São Paulo. E mesma coisa, se a gente vem aqui na parte de outras opções de cargo, como até mesmo o número de funcionários, então posso botar aqui em torno de 51 a 200, que é uma quantidade boa. E posso procurar aqui alguns cargos, então se eu ponho aqui gerente, então ele pode pegar só os gerentes, e aí eu vou ter uma quantidade aqui para fazer a busca. Nesse caso aqui, por exemplo, ele me passou 21 resultados, tá? Mas costuma ser bem mais, se eu até tirar aqui só o gerente, não especificar por nenhum cargo. E aí eu posso encontrar aqui mais de 4.500 resultados, mas aqui, claro, você vai montando e você consegue encontrar uma boa quantidade de pessoas com base na sua segmentação. Assim, não tem muito segredo, tá? Estando aqui, o que eu posso fazer? Eu posso justamente ativar uma extensão da Snove.io e pegar toda essa galera daqui, fazer com que ele consiga analisar um contato aqui um por um, tá? E ele consiga procurar o e-mail dessas pessoas sem que você precise adicionar a pessoa na sua rede. E ao mesmo tempo ele consegue já validar o e-mail para você, tá? Então ele consegue já dar uma estimativa se o e-mail é válido ou não, e você consegue pegar só contatos que são 100% verificados. Aqui no meu caso, por exemplo, eu posso ficar aqui na extensão, então no meu próprio perfil, e eu posso clicar em salvar, ele vai conseguir puxar o perfil da pessoa e você clicar em salvar, que aí ele consegue pegar um possível e-mail, mandar para uma lista e conseguir fazer a verificação. E aqui eu posso clicar em ir para a lista. Estando aqui, ele vai pesquisando, mas aqui também tem outros e-mails que eu já procurei aqui. Então, quando está em verdinho, ele consegue validar este e-mail. Quando está em vermelho, quer dizer que é um e-mail que ele dá certeza que não é válido, mas lembrando que em alguns casos pode ser até um e-mail válido, porém ele acaba contando como inexistente. No meu caso, ele até passou um e-mail não validado, tá? Então, justamente nesse caso faz sentido ele colocar esse e-mail aqui como vermelho. Porém, na grande maioria das vezes, ele consegue puxar o e-mail e verificar e confirmar, tá? Então, a gente consegue ter essa segmentação e você utilizando essa extensão, você consegue puxar a partir do LinkedIn Sales Navigator, só a busca que você possui ali na ferramenta e ele automaticamente vai validando por cada pesquisa. Então, é muito bom porque tem uma comunicação entre as duas ferramentas, tá? Aqui e o Snove, você consegue rapidamente puxar uma vasta lista de contatos para validar o e-mail, de forma depois que você consiga até mandar mensagens pelo LinkedIn e também consiga falar com esse pessoal pela caixa de entrada no seu e-mail. Dito isso, conforme eu expliquei para vocês aqui em relação ao como utilizar, não tem muito segredo, vai na procura do Sales Navigator e utiliza Snove, ou você pode encontrar o perfil da pessoa, clicar na extensão e procurar o e-mail dela. Isso demora mais, mas se for um contato muito único, pode ser interessante. E nesse caso, é interessante falar que se for uma prospecção em massa e você quer validar vários contatos, você precisa pelo menos pegar o plano Pro. E até explico o porquê, é devido ao fato de ele te dar 5.000 créditos. E lembrando que cada tentativa de validação corresponde a um crédito. Então eu gosto, na verdade, de trabalhar na relação 1:5. A cada 5 contatos que ele consegue levantar, ele me confirma. Então se eu quero prospectar, por exemplo, 1.000 contatos, eu vou comprar 5.000 créditos, porque aí eu consigo trabalhar com a estimativa de que a cada 5 perfis que a ferramenta avalia, ela vai conseguir me passar um e-mail confirmado, tá? Então isso é legal porque você tem uma margem para trabalhar em cima dessa validação de e-mails. E das vezes que eu testei, tá? Sempre consegui pegar mais que isso. Porém, é só mais para você ter uma garantia que você vai ter uma quantidade boa de contatos validados. Dessa forma, você entrando aqui no link da descrição do vídeo, claro, você tem esse plano Pro aqui, ele já corresponde, né? No caso, na questão mensal, para você conseguir ter uma assinatura e ter esses 5.000 créditos, tá? Mas eu já recomendo o anual para você ter essa economia, tá? Então, 5.000 créditos por mês para você fazer a sua prospecção com e-mails validados. Tá tudo certo? E o legal é que somente nos planos pagos, tá, você consegue exportar os contatos. Então tem até o trial aqui que você pode testar e fazer a avaliação, porém no Pro é muito mais interessante devido ao fato de você conseguir exportar facilmente os contatos em planilhas, tá? Então você exporta e você pode subir essa planilha na sua ferramenta de e-mail marketing ou até um CRM para fazer esses disparos de e-mail e ter uma sequência. Então isso é bem legal, te consegue fazer economizar uma boa quantidade de tempo.
E claro, sem falar que você consegue economizar pelo menos $300, né? Então, isso aqui te faz ter uma redução de custo bem interessante. Sabendo disso, é legal você entender que realmente quando você tem o domínio de uma empresa, no caso do seu site ou até mesmo empresas que você representa, é legal sim você ter esse e-mail validado e evitar que o seu e-mail caia no spam ou que o seu domínio caia numa lista negra, que no final ele pode enviar qualquer comunicado que as pessoas não vão receber ou até mesmo qualquer e-mail marketing ou newsletters, ninguém vai estar sabendo sobre a sua empresa. Então, para evitar esse problema, que com certeza custaria muito caro para resolver, a gente acaba tendo certeza dos e-mails que a gente vai enviar. E para te mostrar uma taxa só de expectativa em relação aos fechamentos, tá? Dessa estratégia que eu sigo, depende muito de cada nicho, mas dos dados que eu tenho aqui com base em clientes e até para mim, realmente o que esperar de taxa de reuniões seria em torno de 5 a 10%. Isso a gente está falando de uma prospecção em massa, tá? Que a gente apenas vai enviar mensagem. Se for realmente uma prospecção por telefone, mensagem e outros canais, essa taxa de conversão aumenta muito mais. Mas eu estou falando só de realmente você fazer uma campanha de e-mail sem se preocupar muito com o contato por telefone, e quem responder você atende. Então, até na verdade, é essa maneira que muitas empresas costumam fazer, porque é mais barata, é menos custosa para atender, embora eu não seja muito fã, porque eu prefiro integrar tudo isso com o telefone devido ao aumento da taxa de reunião, tá? Assim, se a gente pega mais ou menos 800 pessoas, que correspondem a 200 empresas, com 4 pessoas por empresa, isso vai resultar em 10 a 20 reuniões aceitas, tá? Então isso aqui varia muito, mas seria mais ou menos essa estimativa. E em relação às vendas gerais, tá? Eu boto ali mais ou menos uma quantidade em torno de 1 a 4%. Que nem eu falei, isso aqui depende muito, tá? Então também depende do seu ticket médio ou até mesmo da sua taxa de conversão para reunião, mas mais ou menos acaba sendo uma taxa de conversão bem razoável e também bem dentro do mercado, porque 1 a 4%. Claro, também depende muito de como você faz essa mensagem, mas sim, está uma coisa bem condizente em relação ao que temos de sucesso quanto à prospecção de clientes frios, ou seja, pessoas que a gente nunca entrou em contato e a gente vai fazer a abordagem pela primeira vez. Assim, o que esperar nessa simulação? O valor de ticket médio de R$ 10.000, mais ou menos ali de 2 a 8 empresas que vão realmente fazer essa venda com você, tendo uma taxa de vendas de 1 a 4%. Então, se são 200 empresas, 1% corresponde a 2 e 4% correspondem a 8, e uma receita estimada de 10 mil a 80 mil reais, tá? Claro, isso aqui depende muito do seu nicho e também do seu ticket médio, mas considerando que o custo mensal da Snowy é 75, com certeza isso aqui sobra muito no seu processo comercial, tá? É realmente uma ferramenta para conseguir viabilizar todo esse processo na sua empresa. Dessa forma que nem eu comentei, realmente ela é extremamente interessante para fazer a prospecção por mensagens ou por e-mails e agiliza muito para você conseguir validar todos estes contatos. Agora, uma segunda modalidade também de prospecção é a B2C, tá? Então, não focando apenas em empresas, mas no consumidor final. E nesse caso, eu recomendo muito isso para assessores de investimentos, corretores de seguros, corretores também do ramo imobiliário, tá? E eventualmente até pessoas que trabalham com infoprodutos ou treinamentos, tá? Ou seja, você tem uma venda B2B, mas também você pode impactar o consumidor final. E o LinkedIn, ele é perfeito, porque ali nós estamos para fazer negócio. Então, a pessoa ela pode até ficar um pouco incomodada, contudo, não tem muito motivo para isso, porque o LinkedIn realmente é uma ferramenta mais empresarial e profissional. Então não sinta vergonha de vender pelo LinkedIn, tá? Normal. Eu já testei isso vendendo para consumidor final e funciona tão bem quanto. E assim, o processo é o mesmo, tá? Então as ferramentas do Sales Navigator e a Snowy vão ser os mesmos, talvez o que você vai mudar, e isso aqui acaba sendo o pulo do gato, é justamente ao invés de você pegar o perfil de empresa ideal com base nos cargos, é você pegar a empresa e o cargo, ou seja, porque aqui a gente quer impactar pessoas que têm poder aquisitivo. Então concorda comigo que às vezes o gerente de uma loja franqueada, ele não possui a mesma remuneração de um diretor de uma empresa ou até mesmo o gerente nacional de vendas de uma multinacional aqui no Brasil ou até de uma grande empresa brasileira. Então a ideia é justamente você conseguir segmentar por renda a partir de cargo e também o tamanho da empresa. Então eu sei que se eu falar com diretores de grandes empresas, eles vão receber muito mais e consequentemente para o produto ou serviço que eu preciso vender, eles vão ser um prato cheio. Diante disso, você pode esperar, que nem eu comentei anteriormente, aqui a taxa aumenta um pouquinho, tá? De 4 a 7% de pessoas que aceitam a reunião. Isso aqui eu peguei com base num nicho bem específico, que era a questão de desenvolvimento de carreira, tá? Então muitas pessoas do LinkedIn se sentem bem interessadas e
Então, por isso até que a taxa foi um pouco maior, tá? Mas nada impede de você realmente ter uma taxa bem próxima disso, e pensando que nesse caso seriam 800 consumidores finais, ficaria mais ou menos uma quantidade de reuniões de 32 a 56, tá? Então fica bem condizente em relação a este exemplo. E a taxa de vendas varia muito, tá? Pode ser de 1%. Realmente depende do seu ticket médio. Então, se for um produto ou uma venda que tem um ticket médio maior, aí pode ser menos que isso. Mas se for uma coisa com custo menor, então pode ser até bem maior, tá? Eu botei mais uma média geral em relação aos cases que eu já trabalhei. Assim, bem semelhante à primeira versão em relação ao método B2B, o que a gente pode esperar realmente pensando num ticket médio de R$ 1.000, seria praticamente uma taxa de vendas de 800 pessoas, de 8 a 32 contatos que vão fechar, e uma taxa de vendas geral de 1 a 4%, totalizando no final de 8.000 a 32 mil reais de faturamento no mês, tá? Que nem eu comentei, isso aqui depende muito da sua abordagem também do seu nicho, mas é só uma estimativa com base no que dá pra gente fazer. E lembrando também que pode ser que alguns contatos eles fechem em meses diferentes, tá? Isso pode acontecer. Contudo, também pode acontecer de você ter contatos antigos que vão começar a fechar, junto com contatos que são mais atuais e eles vão fechar ainda no mês, tá? Então é normal esse processo de negociação durar até de 2 a 3 meses com a prospecção ativa. Contudo, é legal você sempre prospectar todos os meses, porque não só vão ter clientes que vão fechar no mês, como também você vai ter um fluxo constante de novos contatos que vão ser abertos e eles futuramente vão estar fechando todos os meses com você. E claro, com um custo de US$ 75 por mês, que você pode conseguir com desconto do link aqui embaixo na descrição do vídeo, com certeza vale muito a pena você seguir este processo. Conclusão, realmente é bem interessante esse processo e que nem eu comentei no começo, ele pode ser ideal para corretores de imóveis, seguros, assessores de investimento e também pessoas que vendem treinamentos ou infoprodutos, tá? Então é perfeito, se for o seu caso, vá em frente e também se você vê que tem uma possibilidade de encaixar isso na sua estratégia, compensa muito. Por fim, apenas para citar que não é clickbait, deixei aqui mostrando aqui um exemplo no meu site, que no caso foi até um exemplo meu mesmo, tá? Aqui no caso eu citei que foram 12 meses, mas não foram 12 meses de prospecção direta. Foi apenas o período que passou isso, então acho que eu prospectei 3 ou 2 meses no máximo, tá? Então, como muitos contatos vinham também por indicação, eu acabava não tendo uma necessidade constante de fazer a prospecção. Então, basicamente aqui foram contatos que eu abri no começo do ano e alguns deles foram fechando com o passar do tempo, tá? E no final, totalizando 12 meses, deu praticamente R$ 38 mil que eu consegui fechar e praticamente 4 vendas feitas com um ticket médio próximo a R$ 10 mil. E fora ainda outras negociações que eu fechei, eu não coloquei aqui na lista atualizada ainda, tá? Mas só para você ter uma ideia de período e também de fechamento, o que com certeza paga tranquilamente o seu custo com a ferramenta e você vai ter novos contatos sendo abertos todos os meses. Portanto, não é clickbait, faz sentido o que eu comentei e, inclusive, caso você queira saber mais sobre as melhores ferramentas de prospecção comercial, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que vai ser fundamental para você saber o passo a passo.